João hoje vai me ajudar aqui, porque eu não consigo ficar aqui sozinha, gente. É para ler, eu não enxergo muito. Aí vai botar óculos, não falo, e tem que beber água, aí já viu. Se ficar muito ruim com a máscara, eu tiro, tá? Tá bom? Porque e cansa também você falar o tempo todo de máscara, né? Mas se tiver ruim a dicção, pode falar, Márcia, tira a máscara. Tá bom? Que vai ter uma hora que vai cansar. Bom, se bem que a gente aqui é tão pouco, eu até poderia tirar, mas eu estou em respeito ao meu amigo. Não, pode falar, mas se for por mim. Bom, vamos a alguns. Já está no ar? Ah, é? Bom dia, nossos amigos internautas, nossos amigos do Facebook, do Instagram. Aproveita que chegou, né, o primeiro trabalho da casa do ano de 2022. Dê o seu like, por favor. Compartilhe o vídeo. Hoje vocês estão vendo aí que o tema é a evolução do espírito. É tudo que nós precisamos, né? É tudo que nós desejamos para esse ano de 2022. Além da cura, é claro, além da saúde, que a gente, todos nós, estamos aqui para isso, e só isso, evoluir. Evolução do espírito. Sem evolução do espírito, não há evolução na matéria, infelizmente. E vamos a alguns avisos. Por favor, dê o like. Um beijo lá para minhas tias. Eu tenho que mandar, gente. Um beijo para minhas tias, para minha mãezinha, para minhas irmãs, meu irmão. Bom, a casa continua o tratamento da irradiação, é só ir lá no site. Quem não conseguir pode falar com o Rodrigo, que o Rodrigo ensina direitinho como fazer, tá? Ou então pode perguntar lá, como é que eu faço? Eu não estou conseguindo, porque acontece. A ajuda à casa também é muito importante, porque, infelizmente, com essas chuvas, o não usar também deteriora. Né? É igual um carro parado. O carro está parado, aí você acha que ele está guardadinho, não, tu vai ligar, está tudo empenado, está tudo enferrujado, tudo parado. E a casa, infelizmente, ela precisa de muita manutenção. A manutenção material e a manutenção espiritual, que graças a Deus isso não falta. Nossa casa é muito humilde, mas em relação à espiritualidade, ela é de uma potência incrível. Também a ajuda de material de... Como é que se diz? Mantimentos, né? Arroz, alimentos não perecíveis, produtos de higiene. As pessoas... A gente ainda não saiu da fase crítica e as pessoas precisam, sim. Para você que está com alguma dificuldade e deseja de um atendimento fraterno, a casa está fazendo isso aos sábados, a partir das 17h30, mas você precisa agendar. Agendou, durante a palestra, nós temos uma médium que atende, faz esse atendimento, faz essa aproximação, te escuta, empresta o ouvido, os ombros e os bons conselhos. Então, quem estiver precisando, aproveita que começou o ano, faz o agendamento e vem, porque é dada uma senha, conforme a ordem de chegada, né, Rodrigo? Conforme a ordem de chegada. Mas há necessidade do agendamento, por favor. Mais alguma coisa? Acho que só, né? Bom dia. Hoje, aqui, vocês não estão vendo, eu já falei para o pessoal daqui, agora eu vou falar para o pessoal de casa, ou do trabalho, né? Dependendo onde você estiver assistindo,
O Anderson hoje não está, mas o Anderson está bem. Ele está em um compromisso familiar, muito bom, por sinal. Então, a atenção dele hoje é todinha para a família. Mas no lugar dele, hoje, para me ajudar, estamos com o João, é um médio da evangelioterapia, da cromoterapia, e nos auxilia nos bastidores, né? O João é que passa para a gente o que a gente poderia ler e tal. Eu diria que é um diretor. Então, ele hoje está aqui para me ajudar na leitura, para bater um papo, para a gente fazer esse estudo de hoje. E é isso aí, gente. Acho que é só isso. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, a gente vai falando durante o trabalho, né? Então, vamos lá? O que eu faço? Pode ligar ali? Hoje, a evolução do espírito. O que eu faço? Tira aqui? Espera aí. Xizinho vermelho em cima. Isso. Tá dando para ver direitinho, né? Como pode ver, ele está de volta. Nosso projetor. Bem, hoje não deu nada, porque ele fez durante a semana o teste, deu certo, porque da outra vez também ele tinha feito durante a semana e não deu certo depois, né? Mas agora deu. E hoje a máxima que a gente traz é essa aqui, ó. Evolução do espírito. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 15. Amém vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, de modo algum entrará nele. Esse é Marcos? Esse que está aí? Podia ver alguma coisa dele, né? Aqui dessa mensagem. Ele é 10. Espera aí, gente, que a gente não combinou, não. Isso aqui, o estudo é na hora. É 10, 15, né? Vê se fala. Enquanto isso, eu vou comentando a respeito dele. O que é receber o reino de Deus como uma criança? O que será isso? É legal ser criança? A gente tem boas memórias de nossa infância? Éramos mais livres, leves e soltos? Embora fôssemos o tempo todo limitados, né, por nossos pais ou por quem tomava conta da gente, professores. Eu me lembro da minha mãe falando, eu não posso sair porque as crianças vão ficar sozinhas. E eu me lembro também da minha mãe falando que por ela compraria uma jaula para botar eu e meu irmão Marcos. Então, a gente deveria ser um santo, mas que era muito bom, né? É muito bom ter alguém para tomar conta da gente. Mas será que é isso? Como age uma criança? É inconsequente? É ingênuo? É infantil? Achou alguma coisa dele? Tem uma mensagem aqui. Pode ler para a gente. O que ali, o estudo do livro do Emmanuel, ele vê essa passagem de Marcos. E ele comenta essa passagem. Então, vamos ver o que ele comentou sobre essa passagem. Tem uma mensagem dele aqui falando sobre os cuidados que nós precisamos ter, né, com as crianças. E ele coloca aqui, né, que a criança de hoje ela vai crescer e ela vai ser responsável pelo mundo do futuro. Então, sobre a importância de nós estarmos perto dela, observando, cuidando, né, e zelando, né, para que ela tenha um crescimento tranquilo e
saudável, né, para que ela possa se tornar uma pessoa boa. Então ele dá muita ênfase nessa parte aqui. Olha o link que ele faz da criança ao adulto. Eu só queria que pescasse nisso, o link da criança ao adulto. Tem mais alguma coisa que você achou importante ou não? Não, acho que só isso mesmo, só essa parte. Beleza, obrigada, João. Então vamos lá. Ele falou receber esse reino. Alguém entrega o reino num pacote para a criança e a criança fica feliz? Seria isso? A gente sabe que reino de Deus não é algo que se dá, não é algo que se... um lugar, um espaço. Reino de Deus é a perfeição em nós, né? É como a paz de cada um. Não interessa o lugar que você está, mas você está em paz? Então não interessa. Aliás, você transmite a paz, independente do que está à sua volta. Você se mantém em paz. Eu acho que eu já comentei isso. Tem até uma música do Roberto Carlos que ele comenta sobre a hora do acidente dele e que ele lembra muito bem nessa música quando a pessoa que socorre ele pega ele no colo, porque ele fala: me lembro bem a festa, o apito e na multidão um grito, um sangue no ninho branco, a paz de quem carregava no colo quem chorava. Quer dizer, ele pôde observar no desespero que ele passava ali, que quem o carregava estava mantendo a paz, mantendo o equilíbrio e conseguindo passar para ele. E passou tanto que ele musicou, que ele fez disso uma poesia. Então, essa perfeição, esse reino de Deus, a gente começa desse jeito. O reino de Deus é a perfeição. Ele está dentro de nós, ele está sendo feito por nós. Ok? E a perfeição em nós quer dizer que, porque daqui para diante a gente caminha para um estado de angelitude, né? Tá bom, gente? Santinhos. Né? Santinho. Agora eu pergunto, as crianças terrenas, elas são santinhas? Acho que não. Nem os nossos bichinhos dentro de casa. Até eles aprontam. É claro que não. Então, que receber o reino como uma criança como se ela... Eu já percebi que ela não é essa santinha que a gente pensa que é. Então, de que ele fala? Do que ele está falando? Tem uma música que eu gosto muito, a letra é de Fernando Brant, e quem canta é Milton Nascimento. E ele fala assim: há um menino, há um moleque, morando dentro do meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Isso é essa cromo toda. O que ele acessa quando ele está ali? O que ele está acessando? A criança interior dele. Então, é muito importante que a gente a chame de volta.
É disso que Marcos está falando. Por quê, gente? Deixa eu olhar ali. Não está cedo pra caramba. A disposição, vocês internautas, não sei se está dando para ver, disposição e esperança que toda criança tem. Para uma criança, nada é impossível. Se você colocar uma pilha na criança, ela vai pegar. Claro, seja por bem ou seja por mal, ela vai pegar. Porque ela tem isso, ela escuta você. Vamos brincar? Vamos. Ela não fala, vamos brincar? Não, está chovendo. Está frio. Está isso. Isso é desculpa de adulto. Isso não é desculpa de criança. Agora, como prestar atenção nessa criança interior? E se aí eu falo, não, mas esse negócio de criança interior não existe. Como é que ele vem para me dar a mão? Se a sua criança interior estiver ferida, realmente fica difícil acessar. Ué, como assim, Márcia? Como assim acessar a sua criança interior? Porque todos nós temos. Tem uma música também, que era até de uma novela, que é do Roupa Nova, que ele fala assim: eu compro o que a infância sonhou. Não é legal isso? É legal em parte. Depende da sua criança interior, como é que ela está. Aí é que eu digo, essa criança interior, como é que ela está? Está ferida? Você tem que curar, porque senão você não vai acessar como o Marcos está mandando. Porque se ela estiver ferida, está aí o adulto que você é, que eu sou. Ferido. Então eu preciso acessar para contornar isso. Eu estava escutando um expositor falando a respeito disso, ele contando que ele tinha outros irmãos. E o pai dele só gostava de um dos irmãos dele, porque ele falou tanto o nome do irmão que eu guardei, Eduardo. E ele só falava, o pai só falava do Eduardo. Aí ele disse que uma vez ele estava jogando bola e estava chovendo. O pai foi lá, estava ele e Eduardo jogando bola. O pai foi lá no Eduardo, falou com o Eduardo, foi para ele e falou bem assim: você para de jogar bola que eu vou te bater. Pare agora. E ele parou. Aí ele foi lá no Eduardo e falou assim: o que papai falou para você? Ele falou que eu ia pegar um resfriado se eu continuasse ali. Quer dizer, olha a maneira diferente que ele tratou um e que ele tratou o outro. A gente, nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos exatamente que a família é isso aí. Não é? A gente, o pai fez uma maldade, é isso. Quem está na nossa família? Pois é, né? São espíritos afins e não tão afins, que estão ali para se acertar.
Mas aqui, inconsciente, o pai não feriu aquela criança? Uhum. Não foi? Isso não acontece principalmente quando tem muitos irmãos. A minha irmã mais velha vivia falando isso. Nossa, tudo cobram a mim, não cobram nada deles. Tudo sou eu. Mas isso tem um porquê. É a construção do ser, é a construção daquele núcleo. Só que vai falar isso para a criança. E ele disse que aquilo ele guardou e foi levando. E nisso eles foram crescendo. E ele falou que a doutrina espírita ajudou muito a ele a cuidar dessa criança interior. Essa criança que vê, que não vê maldade nisso, que vê cuidados. Quem sabe ele não necessitava de mais cuidado do que o irmão? Ele falou, eu era terrível. Talvez ele precisasse de muito mais, realmente de um puxão de orelha. E ele disse que essa mágoa do pai ele levou por muito tempo. E aí, mais tarde, o pai teve que fazer um exame, o exame de próstata. E ninguém convenceu. Nenhum dos filhos convenceu. Só o... Adivinha quem? Ele. O Eduardo. Eduardo. E o pai foi feliz. Aí ele falou, mas Eduardo, como é que você convenceu o papai? Olha a importância do Eduardo também. Ele começou a ver, claro, com o estudo da doutrina, que o Eduardo estava ali para ajudar aquele pai perante os outros. E o que é pior, Eduardo, que não tinha noção do espiritismo, mas tinha noção dessa que ele era o medianeiro entre o pai e os irmãos, para que o pai fosse menos rígido com os irmãos. Então ele entendeu o papel dele. Eu achei isso muito legal. Isso aqui fica, nós temos uma cromoterapia, especialmente falando da família. Uhum. E a gente vê dentro de casa isso, né, que seria... Fora a gente aceita, dentro de casa a gente não aceita essas diferenças. Mas você vê que o que veio mais ligado ao pai, ele está ali não para separar os pais dos outros, justamente para fazer o contrário. Para fazer... Aí nesse dia tem a parábola do filho pródigo, o que o irmão mais velho não fez com o irmão mais novo. Uhum. Essa ponte, né? Essa ponte que o Eduardo fazia com o pai. Ele dizia que ele queria brincar, todos pediam para brincar. Não pode, não pode, não pode. Vai, Eduardo. Deixa a gente brincar. Eduardo pode. Eduardo não. Eduardo advogava para os irmãos. Então, olha a importância do Eduardo. Aí ele veio contar, no final, que o pai, aos 94 anos, no seu leito, já na fila, já para desencarnar no hospital. E aí foram chegando os irmãos, né, todo mundo e tal. Aí ele chegou muito, né, triste. A gente sabe, a gente do lado de cá fica triste, embora a gente saiba que do outro lado outros estão felizes, porque já está para vir uma pessoa que estava fora há um certo tempo e vão rever, né? E aí o pai lá, aí ele chegou assim muito comovido. Papai,
Aí o pai, é você? Cadê? Cadê quem, gente? Eduardo. Eduardo é anestesista, ainda não tinha aparecido ali para ver o pai. E precisou o neto ir lá falar com o pai. Pai, larga isso aí, porque parece que ele morava em outra cidade. E vai ver o vovô. O neto intercedeu. E quando o Eduardo chegou, o pai fez a passagem. E ele entendeu perfeitamente, durante isso tudo, o papel do Eduardo na família. E aí ele pôde chegar para aquela criança interior dele e falar: você nunca foi destratado, você sempre foi amado, você sempre foi querido, você sempre foi cuidado. Então, olha a importância dessa criança interior, porque aí você leva essa mágoa por tempos e tempos na vida. E você não consegue caminhar e tampouco ter essa disposição e esperança, porque a tua criança não tem nem disposição, tampouco esperança. Então, como é que ela vai te trazer? Como é que vai fazer, como o Milton Nascimento está falando, quando você balançar, como é que ela vai te dar a mão? O Rossandro, ele fala dessa criança interior, ele diz que é muito bom que você escreva uma carta, uma cartinha à mão, sobre a sua criança interior. Deixe ela falar. Não se preocupe com vírgula. Não se preocupe com pontuação. Não se preocupe com concordância. Escreva como se fosse ela. Alguma coisa dela. Alguma coisa que você lembre lá da sua infância, que te incomoda. E depois você, como adulto, responda para ela. Faça uma carta. Agora você, atual, adulto, responda os questionamentos da sua criança. Qualquer coisa, acessa lá ele, Rossandro, Criança Interior. É muito interessante. É legal. Ele, inclusive, fala de certos limites, porque tem adulto que é infantil eternamente. Uhum. E isso também não é bom. Eu não vou falar aqui porque eu não quero comprometer. E também não vou dizer quem falou que é o marido aqui. Basta a gente aqui como testemunha, né? Não precisa o povo. Mas eu tenho isso também. E eu fico olhando e falo assim, meu Deus do céu, como pode? Assim como eu também amo fazer uma traquinagem. Porque às vezes nós somos tolhidos. Faz parte, isso aí os pais realmente, eles tinham um comportamento padrão. Quer ver? Eu gosto muito de brincar. E meu pai falava que uma moça não deve ficar rindo. E rindo alto. Vai ficar rindo? Vai ficar... Não, porque demonstrava facilidade. Que eu era... Nos dias de hoje eu estava facinha. Uhum. Então não podia brincar. Então, olha, eu gostava tanto de rir. Eu gostava tanto de brincar. Uma coisa que eu faço até hoje, dar susto. Né? E meu pai, não, isso não se faz. Tem que ser sério, né? Como se você demonstra o que você é se você for uma pessoa carrancuda. Aí você é sério, você é respeitável. E não é. Então, esse equilíbrio tem que ter.
eu compro o que a infância sonhou, tem coisas que já não tem mais cabimento você comprar. E o Rossandro estava dizendo justamente isso, que ele foi a São Paulo fazer uma palestra e ele passou por, acho que foi em Camelô, e ele viu o que ele sempre quis na infância e nunca conseguiu comprar. Foram carrinhos miniaturas da década de 40, de 50. Aí ele mostra para a gente no vídeo. Eu não sei qual é o carrinho, gente. Mas o carrinho tem aquelas portas que se abrem, tem os bancos. Lindo, ele falou assim. Eu comprei e é claro que eu não vou ficar no chão brincando como eu queria um dia, como eu quis um dia. Não, mas eu comprei para minha criança para colocar no meu escritório. Isso é saudável, não é? Então, buscar esse equilíbrio entre você e essa criança, para que você possa acessá-la nesse contexto aqui. Na disposição, na esperança, isso vai chegar, isso vai acontecer. E você tinha também uma observação aí, né? Sobre a criança? Sobre esse negócio de psicologia que você estava me mostrando. Sim, verdade. Quando você me mostrou, eu lembrei disso. Uhum. Isso é muito Isso legal. não está escrito aqui. Isso aqui eu só me lembrei porque você me mostrou isso aí. Isso é muito legal, porque dentro desses estudos, né, sobre a psique humana e tal, tem um termo que eles usam que chama zona de desenvolvimento proximal, que é um termo para falar sobre as coisas que as crianças elas já dão conta de fazer sozinhas, ou elas dão conta de fazer quando tem uma pessoa mais velha que explica, né? Tem uma brecha, né, assim, de coisas que ela já pode fazer. Tem outras que não, só quando ela for mais velha, tiver mais estudo, né, e tal. E Ramatiz, nos livros dele, fala isso também com outros termos. Ele fala que de tempos em tempos, quando a nossa psique está pronta para conhecimentos mais profundos, óculos embaixo, né? Aí os espíritos permitem que esses conhecimentos desçam ao mundo. Eles não permitem antes, porque se a gente não estiver pronto, vai ser nulo, né? Mas quando nós estamos prontos, sim. Aí vem os mestres, como o Mestre Jesus e outros tantos. Mas mais uma coisa que eu estava lembrando ali, que você estava falando. Posso tirar? Pode, tira. Fica embaçado. Quando ele estava falando ali sobre a criança, eu estava lembrando uma coisa que eu tinha esquecido já, que uma coisa muito bacana sobre as crianças é que, assim, se eles estão brincando, estão conversando e não deu certo, deu uma briga com um coleguinha, não sei o quê, no dia seguinte eles voltam e tentam de novo. Então, assim, essa coisa de vamos tentar de novo, né, e tal, e é sincero neles, né, isso é muito legal. É coisa de criança mesmo, né? A criança, ela perdoa. Uhum. A criança perdoa. Né? Por isso que é até uma presa fácil. É. Deixa eu tocar aqui. Aí é uma sementinha, né? Uma plantinha. Que a gente sabe que todos nós somos filhos. E quando ele falou, você falou do plano espiritual, você sobre o ensinamento, vocês entenderam o que ele falou? Que uma criança, ela necessita de estímulo. Tem coisas que ela faz sozinha, né? Ela já sabe fazer sozinha. Outras coisas ela só faz se ela for estimulada. Se alguém chegar e vamos embora, vamos fazer. E tem outras coisas que, mesmo sendo estimulada, ela não consegue fazer porque não está na idade dela. Isso. Me lembrei até de uma amiga minha, que ela é advogada. E ela falou, Márcia, ela falou isso essa semana para mim, eu achei isso tão
E do nada que ela falou. Do nada não. Ela tinha um processo, o início de um processo tinha 67 páginas. E ela pegou o processo. E quando eu cheguei, assim, passado uns 15 minutos eu cheguei, ela já tinha lido e já estava totalmente inteirada no processo. Ela já sabia tudo. Ela pegou isso aqui, encostou, ficou o quebra-cabeça todo. Ela falou, já sei, aconteceu isso, 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 isso. E eu fiquei olhando ela e falei, nossa, Valéria, isso tudo? Ô, Márcia, o meu pai dela, e a mãe, eles ensinaram ela a ler aos 4 anos de idade. Nossa. Lendo para ela e interpretando. Não era só o ler para ela e para a irmã. Como eles não tinham essa de brincar com a criança. Não sabia brincadeira. Ela disse que principalmente o pai. Ele não conseguia chegar até ela para brincar. Vamos brincar e tal. Então, como ele não tinha esse dom da brincadeira, o que ele fazia? Ele lia para ela. Ele lia e depois interpretava. Então, ela gostou muito disso. E ela falou, nossa, eu comecei a ler, não a escrever, mas a ler aos 4 anos, Márcia. Então, hoje, qualquer processo, por mais difícil que seja, ela lê rápido e interpreta rápido. Eu acho isso sensacional. Qualquer dia desse eu vou dar ramatiz para ela. Ah, sim. Aí eu quero ver. E aí vem naquilo que você falou. Algumas coisas não adianta. Eu não vou falar aqui que ela é ruim de conta. Não vou falar aqui. Mas algumas coisas de conta realmente não passou porque não estava à altura dela. Certo? E o que estava dizendo aí na mensagem que você leu? Que os espíritos sabem exatamente a hora que nós já estamos aptos a aprender. Isso. Não foi esse o teor da mensagem? Isso mesmo. Que você estava lendo? Olha, gente, estou começando a ficar igual a menina. Porque às vezes as coisas acontecem com a gente e a gente não entende o porquê. Talvez deveria acontecer e talvez já seja um ensaio, porque a gente vai entender lá na frente. Não estamos tão maduros, mas há necessidade de aplicar a lição. Mas a gente não consegue entender, pelo menos por agora. Mais tarde entenderemos. E é bom que a gente entenda. É bom que a gente entenda para desfazer qualquer mal-entendido. Se nós pegarmos essa questão da zona de aprendizado, né, e nós trouxermos para a doutrina, a gente pode pensar que a nossa zona é essa fase de seres humanos. Nós estamos dentro dessa possibilidade. Né? Os seres que estão encarnados como seres humanos, eles conseguem aprender quais coisas? Aí são essas coisas que vão chegar em forma de pessoas, de situações, para que a gente viva. Né? Ah, sim. Eu estava até lendo aqui que olha, eu achando que eu estou... Eu estava lendo aqui que em determinadas... Quando o espírito já atinge um certo nível, ele não fala mais como a gente está falando aqui. Isso.
É por projeção. Isso. Uhum. Projeção. Imagina. É claro que a gente não pode, gente. É claro. É. Isso é. A gente, fala a verdade, a gente está preparado? Eu estou aqui. Nossa, que feia. Olha, eu vou ganhar um tapa, porque a outra pessoa viu. Ouviu. É o quê? Desculpa. Pois é. Uhum. E também não podemos abrir, porque nós somos ainda muito feio para o outro saber quem nós somos. É mesmo, é. Eu não posso abrir, eu ainda sou feia. Vamos falar no linguagem da criança? Tá feio. Né? É feio isso. Eu acho até, Márcia, que de repente nós podemos pensar assim, nós temos uma leve amostra disso quando a gente está fazendo aquele trabalho de segunda, né, que a entidade baixa em nós. Tem coisas que ela fala, mas tem coisas que ela não fala, mas ela mostra. Chega como imagens, como sensações, talvez seja uma leve, né, de como seja isso, né? Ele está falando do trabalho que acontece na casa às segunda-feira, de desobsessão. Uhum. Falar em desobsessão, deixa eu explicar mais. Eu não sei se foi o Rossandro ou se foi o outro expositor, do perigo da criança interior ferida. Ela é pior do que o obsessor. Vamos supor que a sua criança interior ferida, ela está magoada. Ela tem uma mágoa muito grande, digamos, do pai ou da mãe, ou do irmão. Geralmente pai e mãe, né, porque é quem cuidou, ou do tio, ou seja lá do que for. E ela não cuidou. E isso está com ela. Vamos botar no obsessor, o trabalho que acontece aqui na segunda. Você entra numa casa espírita, ou num ambiente, enfim. Os guardiões da casa vão falar, você não. Toda casa tem um guardião. Ou guardiões. Vários, é. Vários, não tem um só, vários. Ficam lá fora, fazendo a peneira. Você não. Mas eu estou com ele aí. Ele entra, você fica aqui. Ele vai te esperar sair, tudo bem, beleza. Ou não, ele vai se distrair, você consegue sair e dar a volta nele. Mas nesse momento que você entrou aqui e está sendo cuidado, você sente aquele alívio, aquela paz. Você pode pensar, abre um leque para você, né? Não abre? E na criança interior, quando é que você se livra dela? Nunca, gente, ela é você. Então foi bom você... Aí, tá vendo? Você já puxou mais uma coisa que eu me lembrei aqui. Então, o trabalho de desobsessão, isso que ele está falando, aqui que acontece na segunda-feira, a pessoa, o médium que está captando o, digamos, obsessor, o irmãozinho, muitas vezes ele não fala. Ele não fala o que está se passando, mas é mostrado para ele. Sim. É mostrado em forma de sentimento, em forma de imagens. E é uma coisa que é muito importante, porque como vocês vão estar perto, né? É uma aula que nós temos isso, né? Tipo, filtra. Não fala na íntegra, não, porque tem paciente que fica assim, né? Tentando, e aí... Eu super entendo. Eu vou falar mais para vocês. Eu sento na beirinha da cadeira. Que é para ficar mais para frente, assim, para ouvir alguma coisa. Qualquer coisinha que eu ouvir, eu me agarro nela. Então, por isso que quem está dialogando fala até mais baixo.
Por isso Mas mesmo assim, na distância, dependendo, a pessoa às vezes tem a voz alta, tanto quem está. Esqueci o nome que se dá sentado. Incorporando, né? Incorporando, Uhum. Às vezes, quem está incorporando tem uma voz mais alta. E ele vai falar, né? Aí você, opa! Pode falar. Melhor. Uhum. Olha só. Mas a sua criança interior, ela estudou no Saclé-Clé de Marie. Ah, entendi. Com essa informação e aprendi que ele pega na espiritualidade e faz a sua parte, que é só orar. Foi mesmo. Mas, legal, ele já pulou essa etapa. A etapa que eu e ela, João também já pulou essa? Eu nada. Ah, não? Eles baixam em mim? Baixa nele, ele... Olha... Aí eu sei tudo. Então, quer dizer, a dele é pior, né? A dele eu acho que... E aí você está vendo... Mas você... Uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer, eu acho. Ah, meu Deus, o quê? Vai responder. Escuta. Você presta atenção em quem senta na cadeira ou não? Não, isso não tem como. Não tem como. Uhum. Graças então, a Deus. Se é mulher, homem, alto, baixo... Nunca que bom, sei. Né? Porque aí a gente já não fica marcada. Tu já pensou? Se o João tá vendo, é a Márcia, peraí. Eu vou pegar você na curva. Nossa, gente. Eu não saio nem daqui, eu fico numa maca dessa aqui, ó, vou dormir aqui, eu não saio não. E assim, faz tempo que eu não tô no trabalho, que eu tive que sair, né, por outras questões e tal. Mas eu lembro que na época, quando nós estávamos, antes da pessoa chegar, a entidade já estava aqui falando. Ah, entendi. Então, eu não tinha como falar assim, peraí, deixa eu ver quem é que está vindo ali. Não, tinha que estar prestando ele já nela. vem anunciando. Ele já vem antes. É um trabalho árduo. É um trabalho árduo. Muito bom. Às vezes, dependendo do dia. Então, filhos de Deus, nós temos sementes ainda não germinadas. Claro. Porque se a gente tivesse com tudo desenvolvido, né, pelo menos nessa encarnação, você já resolveu esse problema da curiosidade. A curiosidade não vai me ajudar. Você já deu um basta nisso, né? Não vai me trazer problema. Então, tanto se nós fôssemos os santinhos, a angelitude, não precisaríamos estar aqui. Uhum. Não precisaríamos, a não ser por missão, é claro. Então, essas reencarnações, elas são oportunidades para germinar. A cada reencarnação, a gente trata alguma coisa de desenvolver uma virtude ou de usar aquela virtude que a gente já tem. Porque todos nós temos. Não tenha dúvida. Eu tenho um monte de coisa para resolver. E a já resolvida, a gente não vai usar? Tem que botar para uso. Tem que botar para jogo. Então, essas oportunidades aproveitadas, elas trazem acertos e transformações. Não vou por aqui eu errei. Agora, digamos que eu não prestei atenção. Porque a gente é engraçado, porque a gente não tem criatividade nos erros. Isso. A gente está sempre errando na mesma coisa. Mesma tecla, na mesma coisa. Então, elas rejeitadas, aí ela erro e sofrimento. Mas por que só acontece comigo? Só acontece comigo porque eu estou sempre no mesmo erro. Ué, o que aconteceu? Voltou? Tá.
Bonita a imagem, né? Erros e sofrimentos, de tanto eu errar e de tanto sofrer, tem uma hora que eu saturo. Cansa, né? Cansa. Cansa. Estou cansada, já não sei mais o que fazer. A gente não escuta, a gente escuta e a gente fala isso também. Não só da gente, como dos outros para com a gente. Cansei de fulano. Saturou. Né? O problema é quando a gente cansa da gente, a gente não fala isso para ninguém. Mas a gente tem altamente decepcionado conosco. Tem um livro, Márcia, que eu estava lembrando aqui, que chama Os Dragões. Sim. Em que os espíritos eles vão falando sobre esses seres que são os dragões e tal, mas eles também falam sobre outros espíritos humanos que foram aprisionados por eles por muito tempo e tal, né? E aí esses espíritos eles começaram a voltar, mais ou menos ali no começo do século XX. Muitos vieram para onde? Para a doutrina espírita, né? Ah, é? É. E assim, qual a vantagem que eles têm, né? Eles estão nesse ponto, eles se cansaram. Eles ainda não eram exatamente espíritos bons, mas eram espíritos que estavam tão cansados que falaram assim, cara, deixa eu tentar fazer outra coisa. Deixa eu tentar ser bom. Entendi. Muito bem. E aí, ó, o que você falou. Mudança. Deixa eu tentar ser bom. Deixa eu tentar mudar isso aqui. E aí eu peço por mudança, eu quero essa mudança. Porque o querer é nosso, ninguém vai querer pela gente. Ninguém toma decisão pela gente. E aí, essa teoria, a teoria que nós já temos, principalmente na doutrina espírita, né? Mas a prática, meu Deus, ela gera perfeição. A gente vê isso em por exemplo, um atleta. O atleta ele faz isso. Ele pega aquela teoria, tudo que foi ensinado a ele e bota isso em prática. E aí, nossa, é porque a gente pensa que o cara é bom de graça. Ah, o cara é bom, Deus deu esse dom para ele. Deus deu a oportunidade. E ele estudou e praticou. Praticou, até atingir a perfeição. Aí, quando ganha lá uma medalha de ouro, a gente acha que foi o acaso. É. Ou então que ele é bom porque Deus falou bem assim, eu vou te dar, você vai ser bom, obrigada, Deus. Aquela nadadora, a menina, nossa, gente, o que aquela menina não passou para ela ganhar aquilo ali? Olha o tempo que ela não ficou praticando isso. E esses dois, eles estão juntos porque eles se completam, né? Sim. O que você leu vai te ajudar com a prática e a sua prática vai te ajudar a entender aquilo que você leu, né? E aí você fecha um ciclo. Isso. A doutrina é justamente isso, para você praticar o que é correto. Né? Porque só na teoria a gente, falsos profetas. E na prática, sem a leitura, a gente pode fazer algo errado. E uma outra coisa que os espíritos falam é que a teoria sem a prática gera um perigo que é muito grande, porque sem a prática eu começo a entender lentamente a teoria para mim só. E eu tenho a tendência de ficar egoísta. Por isso que a prática, né, com o trabalho de caridade é que vai me ajudar. Não, eu aprendi aquela teoria, não é só para mim, é para mim e para os outros. Para os outros. Boa. Boa, muito bem. Então, germinar é um processo silencioso e contínuo. Eu vou trazer silencioso e contínuo, porque a sementinha, quando está... Aquela pesquisazinha do feijão, lembra que a gente faz no algodãozinho e tal, que a criança faz?
o meu filho ia todo dia tirar o algodão para ver se já estava. Eu falei, filho, esquece. Quando você menos esperar, ele vai brotar. Vai fazendo, vai colocando a água, conversa com feijãozinho, vai sair. E quando menos viu, estava lá. É igual o processo de... Qualquer processo, por exemplo, de emagrecimento. Nossa, os primeiros dias de dieta, a gente consegue ver que está emagrecendo? A gente até desestimula. Uhum. Não estou vendo melhorar. Não estou vendo melhora. Né? Um processo de uma doença mesmo, quando você começa a tomar o remédio está agindo. Só que você não está vendo. Então tem que continuar a tomar o remédio. Né? Isso aí. E agora a gente vai para a parábola. A parábola a gente vai fazer um bate-bola aqui, porque João pediu para que não jogasse a parábola só para ele. Eu pedi Rodrigo, vem comigo ver a parábola. Ah, não, ainda não acabei aqui não, peraí. Que pode ser acelerado ou retardado. Depende de você. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Uhum. Não tenha dúvida. Aí você fala, mas para ele foi muito rápido. Você não sabe. Você não sabe se ele passou 1 ou 2 encarnações parado. Uhum. Né? Estacionado, estagnado. Aí nessa, devido à saturação das outras, ele resolveu andar. Isso. Isso é um cuidado muito grande que nós temos que ter. A gente nunca pode ficar se comparando aos outros. Isso. Porque às vezes você olha para uma pessoa que está produzindo muito e pensa assim, poxa, essa está indo, né? E uma outra que do seu ponto de vista está parada. Isso. Mas mal você sabe que, na verdade, ela está caminhando dentro do ritmo dela, do que ela consegue, e o outro, que parece que está fazendo muito, era para ele estar fazendo o dobro, porque ele já dava conta. E ele está lento para o ritmo dele. Né? Mas como eu estou de fora, eu não tenho como calcular isso. Eu só posso saber isso de mim mesmo. Isso. E olhe lá. E às vezes dá palpite errado. Às vezes, se a gente erra com a gente, imagina com os outros. O que a gente deve fazer com os outros? Estimular. Uhum. Estimular, legal, na boa. Entender aquela pessoa não é como você. Às vezes você é bom numa coisa e a pessoa não é. Entenda. Isso. Então, como eu ia dizendo, eu pedi o Rodrigo, você fica lá comigo na parábola? Márcia, não. Márcia, não. João, fica lá comigo na parábola. Márcia, eu só vou ler e vou comentar, mas eu não vou falar a parábola. Então, a gente aqui vai fazer como se fosse um estudo. Como, não sei se vocês nas lives, que ficava eu de um lado, o Anderson do outro. O Anderson do outro. Então, a gente vai fazer isso aqui na parábola de hoje, que é uma parábola tão curtinha. Vocês podem imaginar, eu falei tanto de semente, né? Então, a parábola de hoje... Ai, gente, ó, ainda tinha mais. Mas isso eu já tinha falado, nunca impedido. Né? Ele é retardado, mas que vai acontecer, vai acontecer. A parábola da semente. E olha, a parábola da semente, ela é tão pequenina como a semente. Mas olha só. Você quer ler ou eu leio? Posso tentar ler. Lê. Vamos lá. Pequenininha, né? Então vamos lá. Parábola da semente. Dizia-lhe: o reino de Deus é assim como um homem que lança a semente sobre a terra. Durma e se levante noite e dia,
E a semente germina e se alonga, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto der, imediatamente lhe mete a foice, porque chegou o tempo da ceifa. Está no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Ela é tão pequenina, ela é tão... mas de um simbolismo muito grande. Uhum. Eu já comentei da outra vez que tem um autor protestante, Kenneth Bey, que ele comenta que cada parábola é uma casa que nós somos convidados a habitar. Eu achei isso muito legal. Porque realmente as parábolas, elas trazem vários ambientes em que você é convidado a entrar nesse ambiente e olhar dali e ter o ângulo dali, daquele caso. Isso. Olha como é que Jesus nos ensinou com tamanha inteligência, né? O olhar a realidade ao nosso redor a partir das janelas daquela casa. Ele entra, abre a janela e começa a falar da situação que está acontecendo. E fica bem mais fácil para a gente entender desse ângulo. Não é? Sim. A partir do momento que eu habito essa casa, eu passo a ter intimidade com ela. Não é mesmo? A gente, quando está numa classe escolar e todo dia a gente está indo naquela sala, como vai começar o ano letivo, né? O João é professor. Vai começar o ano letivo. No começo, ainda mais se você é novo na escola, ou se a turma é nova, veio de uma outra, aí fica todo mundo, né? Fica. Nos primeiros dias. Mas daqui a um mês, já tá todo mundo um íntimo do outro, do professor, né? Então, mas fica mais fácil aí. Fica. Aí o que é mais difícil para um professor? Depois botar limite ou no começo, onde está todo mundo ainda mantendo a distância um do outro? Talvez mais tarde, não sei, porque assim, quando começa, né, eles estão tímidos e tal, mas você sabe que é só porque está no comecinho, né? E aí, dando aula, nós já olhamos para cada um deles e já vamos identificando, porque mesmo tímidos, eles já vão dando pistas, né? Quem é que estuda mais, quem é que estuda menos, quem é que conversa mais, quem é que conversa e atrapalha, e aí você já vai se situando. É igual a gente, é a gente na vida. Nós somos eternas crianças e eternos alunos, né, na vida. Bom, posso falar uma coisa que você estava falando, isso da casa, né, de olhar Sim. pela janela? Eu estava lembrando de um negócio, eu não lembro qual foi o espírito que falou, onde que eu li, mas falando assim que é muito comum que a gente ainda não consiga enxergar as coisas como elas são. Nós enxergamos o mundo e as pessoas a partir de nós mesmos. Tanto que eles sempre falam, né? Se tem uma determinada pessoa que te incomoda, vê o que nela está em você. Porque se está incomodando é porque ela está funcionando como um espelho, né? Você não está vendo a pessoa, você está vendo você mesmo nela, né? E aí ficou muito legal essa colocação que ele fez, que é o mestre que nos convida. Sai de você um pouquinho e olha de um outro ponto de vista, só para você ver. E aí depois você volta. E é nisso que a gente faz esse movimento constante, em algum ponto a gente vai começar a conseguir entender do ponto de vista do outro também.
É verdade, né? É verdade. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um curso e eu já contei isso aqui uma vez. Eu fui fazer um curso e uma das palestrantes do curso, das coordenadoras, ela me incomodava bastante. Bastante. Tu sabe o que é você passar o curso, você olhando assim para baixo, porque a figura dela me incomodava. Aí passou. Já quase no final do curso, eu estava falando, uma amiga minha entrou e falou assim: eu jurava que era fulana. Aí eu fiquei olhando para ela, logo a fulana. Aí ela falou assim: nossa, a tua voz todinha é da fulana. Ou seja, dela, a voz dela é que mais me irritava e a minha voz parecia com a dela. E eu só me toquei nisso quando essa menina falou. Porque ela achou que era fulana, pela voz. Realmente, bate aí com o que você falou. Uhum. Bom, nessa parábola, Jesus está nos convidando a assistir a cena da janela. Qual é a cena da janela? Um homem trabalhando no campo, mostrando seu esforço e o seu suor. Não é isso? Uhum. Não é isso que ele está falando? Assim como um homem que lança semente na terra. André Luiz, ele já dizia que nos planos mais elevados, aquilo que a gente comentou aqui, que não existe mais foi aqui que eu estava comentando, a palavra sim. falada. Uhum. A comunicação entre os espíritos é por projeção. A gente já falava isso. Então, os campos que somos convidados a operar, um dos primeiros campos, quais são? A família, gente. Desde pequenininhos, é ali o nosso campo. É a gente como filho, depois a gente como pai e mãe, depois a gente como avós, como tio, tias. Uhum. Não é? Olha o campo que está dizendo ali. Então, o próprio André Luiz fala sobre os campos mais próximos e a importância, olha o trabalhar. Como é que a gente trabalha dentro da família essa semente? E que às vezes a gente esquece, gente. Nos pequenos gestos, nos pequenos esforços. Esforços. Que, aliás, vem de encontro àquilo que você falou. O que é mesmo? Que a gente estava comentando antes, a gente não faz esforço. Zero. Ah, sim, é uma pergunta que está aqui no Livro dos Espíritos. Peraí. Eu vou chegar lá. Vai? Está aqui, vou chegar lá. Ah, tá. É o que eu estou passando. Ai, gente. Então, singelas palavras cada dia. Né? Ah, mas eu moro sozinho. Beleza. Mas você deve ter vizinhos. Deve encontrar com alguém todo dia. Uhum. Né? Sim. Então, esse aí é o campo de trabalho. É. O síndico do teu prédio. Ou seja, você o síndico, né? De repente é você. Eu estou falando com o síndico aqui. Né? Coitado do síndico. A gente tem que ter pena do síndico. O síndico é obsediado de manhã à noite.
porque ele tem que estar à disposição o tempo todo. Uhum. E bem, né? Tem que estar bem. Você falou bem, os vizinhos, tal, os colegas de trabalho. Uhum. Que são aquelas pessoas que você vê com mais frequência. Olha, né? o nosso campo, um campo que Jesus está falando da semente. Mas fala da semente em uma casa, mostrando a gente em casa. Então, singelas palavras de cada dia, e aí nasce o reino. Os grandes feitos vêm depois dos pequenos. Só é grande quem começou pequeno, Uhum. né? Assim como todo prédio começa com tijolo, tal, né? Para construir um prédio, É. né? Então, o reino, ele pede, né? Porque o conceito da salvação, ele é ruim, porque o conceito da salvação, ele traz esforço zero. Basta você aceitar. Basta você querer. Uhum. E não é assim. É o querer mais praticar. O querer é importante? Porque ele vai dar a força motriz para a prática. Mas não existe salvação sem esforço. Não existe reino de Deus sem esforço, sem suor e sem o empenho da criatura. Isso. Porque é como você tinha dito antes, né? Eu não tenho como estimular, quer dizer, eu não tenho como fazer pelo outro o trabalho que é do outro. Eu, no máximo, posso dar um conselho, uma dica, um estímulo, mas se ele não quiser caminhar, ele não anda. Ali, olha, gente, cadê? Ali está dizendo, isso é bem que chamou a atenção minha e do João. Ele lança a semente na terra, durma e se levante, noite e dia, a semente germina e se alonga, não sabendo ele como. A maior parte da nossa vida, ou grande parte, dependendo se você é um dorminhoco, a gente passa dormindo. E aí, a gente está evoluindo? Pelo menos 1/3 dela, né? 1/3. Porque a propaganda do colchão tem isso. 1/3 da sua vida você passa no colchão. É isso aí. E aí, 1/3 da sua vida você parou porque está dormindo? Aí é que está o pulo do gato. Pode ler aqui? Pode. Aí tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos sobre o sono, né? E Kardec pergunta se o espírito ele permanece junto do seu corpo físico quando dorme. E os espíritos falam: é como se você perguntasse se o prisioneiro fica feliz com a prisão dele. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja ficar livre dele. É uma coisa que pode soar meio estranho, né? Assim, mas eu quero sair do meu corpo. Talvez em consciência eu não lembro disso, mas eu quero, porque dentro do corpo eu estou limitado, estou preso, né? Então, quando chega a hora do sono, a gente, cai fora. Então, a gente vai comentar sobre o sono inteligente. O que é um sono inteligente? Pergunta 402. 402. Né? Então, ele está aqui nos perguntando como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono. Ou seja, como nós podemos entender, né, como é que ele está fazendo, para onde ele vai. E ele fala, pelos sonhos. Pelos sonhos. Olha a resposta. Já tem uma dica aí, né? Então, o que é sono inteligente? Vai. Aí ele bota aqui, crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Isso é normal, né? Porque assim, se eu estou fora do corpo, eu estou mais livre
Então eu tenho mais possibilidade de movimento, de fazer coisas, né, do que quando eu estou no corpo. Aliás, tem um negócio, posso falar aqui uma coisinha? Não sei se vocês já tiveram isso. Vocês já tiveram sonhos em que vocês estão fazendo coisas que em vigília você não faz de forma alguma? Porque você fala, gente, mas isso é terrível, isso é vergonhoso e tal, não sei o quê, né? Então isso já mostra mais ou menos aonde a gente está indo quando não tem esse corpo para nos prender, né? Para as baladas do umbral. Gente, como eu fui parar ali? Eu sempre sonho que eu tô com um pé de sapato. Um pé de chinelo. E aí eu começo a esconder o pé, ou então que eu estou arrumada e estou descalça. E aí o constrangimento. E quando a gente sonha que está sem roupa? Ai, gente, horrível, né? É muito chato. É, também já sonhei. Existem vários, né? Isso demonstra como estamos. Uhum. Pode falar. Ah. Sim. Pô, que legal. Muito legal, porque aí é aquela teoria apática. Não adianta ficar rezando. Achei muito legal esse. Ó, o espírito prático pra caramba, gente. Livro Céu e Inferno. Bom, eu vou resumir aqui, eu não sei se vocês conseguiram ver, mas a criança rezava para a mãe que já tinha desencarnado, pedindo ajuda com a madrasta. A mãe veio e falou, não adianta só rezar, suas preces me fizeram vir aqui para te dar um conselho. Vai passar roupa, vai lavar, vai arrumar casa. Isso não é praticar? Uhum. Isso, de alguma maneira, não ajudou a outra, porque está demonstrando, gente, na prática. Não adianta falar eu te amo. Adianta falar eu te amo para mim? Não, faz o favor, traz uma rosinha para mim. Eu não posso nem falar lavar a louça que ele já lava, tá? Isso, Sim. super importante. Uhum. Isso. Isso. Uhum. É, porque a aí. gente está dormindo, a gente está trabalhando. Aí eu vi, a gente estava falando de um livro, a gente até falou da outra vez, do livro Missionários da Luz, capítulo 8. Uhum. São 300 espíritos, eu diria inscritos, mas que manifestaram a vontade de fazer o curso. Inconsciente, gente. Ninguém sabia que estava fazendo o curso. Mas entraram para esse curso. Ou a espiritualidade chamou e eles aceitaram. Só que durante o curso só apareceram 30. 30. E desses 30, geralmente, alguns faltavam. E nessa falta, 2 que ia muito, faltaram.
Isso. E os espíritos sentiram falta dele e foram lá ver. Quando chegaram lá, eles realmente não tinham condições de ir. Sabe por quê? Porque o dia a dia dele, o cotidiano dele, estava muito pesado. Não dava para ir mesmo, não. Você quer que conte? Eu estou com medo da hora. Ah, tá bom, tá bom. É. Então, porque a gente falou tanto que a hora foi embora. A gente com medo de sobrar tempo, olha. Acaba que então faltou. vamos lá no dia no destrinchar, né, como o Anderson fala, a semente da terra. É a essência divina em nós. Filho de gato é gatinho. Quando nasce, já nasce pintadinho. Somos nós, somos filhos de Deus. Não temos a potência dele, mas alguma coisa dele a gente tem. O DNA. De noite ou de dia, como a gente falou aqui, também pode ser visto como os momentos de ignorância e momentos de entendimento. Muitas vezes hoje eu não sei o que aquilo significava, mas mais na frente entendi. Entendi o recado, amado guru. Né? Não fazemos isso? A terra frutifica. A alma vai transformando, vai processando a transformação. Sem você perceber, você se transforma. Eu ontem mesmo ouvi isso. Ah, se fosse um tempo atrás. Alguém do meu círculo falou. Você não me conheceu tempo atrás. Graças a Deus. Graças a Deus, porque senão eu não estaria nem perto. Ramo, espiga e grão. São vários estágios. E às vezes tudo junto. Às vezes eu estou com ramo, às vezes estou com espiga, não é? Tempo da ceifa. Ele não falou que vem a foice, pega? A conclusão do processo individual de evolução. Isso não é o fim, não, gente. A toda hora a foice chega. Para colher. Pode ser o fim de um ciclo, né? Mas que já é o começo de outro. O fim de um ciclo, porque o outro já tem que começar. Aí a foice vem. É porque a foice é um negócio tão pesado, né? Mas, enfim, era o que era usado naquele momento. Certo, João? Certo. Mais alguma coisa? Ainda tem uns minutinhos que você pode falar. É só que uma das mensagens, né, que os espíritos passam para nós é que essa coisa, né, do ramo, espiga e grão, isso é um processo e o processo faz parte, né? Então, assim, se eu estou em certas questões minhas, ramo, eu não posso querer ser grão hoje. Porque se eu tentar, eu vou tropeçar, eu vou cair, vai ser muito sofrido. Né? Então, eu tenho que entender os meus processos. Vai ser um grão muito ruim, né? E vai ficar uma coisa estranha. Né? Então, assim, é claro que eu devo me cobrar o meu crescimento, mas que essa cobrança seja saudável, seja dentro do que eu já consigo dar conta, né? Tendo esse respeito por mim mesmo. Certo. Então, os amigos internautas, a gente vai ficando por aqui. Olha lá a nossa playlist, né? Isso aí, com as... E as músicas, porque agora aqui a gente vai cantar. A gente vai produzir cromos para serem usados no passe coletivo. Então, muito obrigada pela atenção. Um bom ano novo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.